Daremos início agora ao ciclo de painéis deste evento, apresentando o primeiro painel com o tema Os desafios do treinamento portuário no Brasil. Convidamos ao palco como moderador deste painel o professor doutor Rodrigo Zanetti, doutor em Direito Internacional do escritório Zanetti Advocacia. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold December. Convidamos também ao palco os painelistas, o senhor Luiz Fabiano, instrutor portuário do Sindi Estiva Santos, idealizador deste evento. So come and stay the night and I think I might have it all. Convidamos também o doutor Elias Júnior, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. But I know the things he gives me, he can take away. Convidamos também o senhor Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários. There's no man as terrified. Convidamos também a senhora Luciana Cardoso Guerizi, gerente institucional da Dubai Ports World. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Convidamos também o senhor Francisco de Souza Carvalho, consultor técnico da Bracel Celulose. These beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. Convidamos também o senhor Caio Moretti, presidente do Centro de Excelência Portuária de Santos. I sit and wait till it's gone. Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I thinking I just might lose it all. Os senhores podem se sentar, por favor, e a palavra está com o moderador para a condução do painel. Bom dia a todos, e a todas. Saúdo aqui aos integrantes desse painel, muitos amigos de longa data aqui. Saúdo a plateia aqui presente. E parabenizo ao Luiz Fabiano e a toda a sua equipe de organização, a Melissa, as meninas aí, por toda essa organização perfeita aqui do evento. Parabéns. O treinamento portuário no Brasil enfrenta uma série de desafios e oportunidades, refletindo a complexibilidade e a importância estratégica dos portos para a economia do país. Quais sejam desafios tecnológicos, a capacitação e qualificação profissional, segurança no trabalho, infraestrutura educacional, políticas públicas e investimentos, integração com toda a cadeia logística, os desafios regionais e as perspectivas futuras. Com o crescimento do comércio exterior e a importância estratégica dos portos para a economia brasileira, a tendência é que o treinamento portuário se torne cada vez mais especializado e focado em áreas críticas, como sustentabilidade, gestão de resíduos e a eficiência energética. A formação contínua, a educação presencial e à distância podem desempenhar um papel crescente e importante nesse cenário. Aí eu tomo a liberdade, e a apresentação vai vir nesse sentido, de vir com a seguinte pergunta a ser respondida. Quais são os principais desafios enfrentados no treinamento e capacitação da mão de obra nos portos brasileiros, considerando todas essas exigências atuais? Passo a palavra
Fernando vai chamar. Ao moderador, ao mestre de cerimônias, ao Fernando. Convidamos também para que componha o palco o capitão de mar e guerra, Marcos André de Souza e Silva, capitão dos portos de São Paulo. Bom, vou começar a passar a palavra ao Luiz Fabiano, né? Primeira palavra. Luiz, a palavra é sua. Bom, eu não sou muito chegado a ficar sentado. Bom dia novamente. Eu quero aqui agradecer a todos os presentes aqui. Caio, Luciana Guerizzi, secretário, Zanetti pela moderação, capitão, desculpe pelo lapso, né? Francisco de Souza Carvalho e o Dr. Sérgio Aquino. Eu irei fazer uma apresentação aqui sobre algumas oportunidades que eu enxergo que nós perdemos para a construção do treinamento portuário, tá? E para a evolução do trabalhador portuário aqui em Santos. Só um mosaico emblemático, me faz lembrar um tempo não tão distante, né? Que quando eu cheguei na estiva de Santos, era um pouco mais novo e um pouco mais magro também. Mas vamos lá. O que a gente tem aí para poder fomentar? A gente tem um problema muito grande, primeiro de recursos do treinamento, mas eu acho que a gente deveria de ter se antecipado na questão de aquisição de lugares para colocar esse treinamento. Por quê? Porque nós temos visto, com o passar dos anos, muitas empreitadas em intercâmbios feitos lá fora, feitos em outras escolas, que habilitam o trabalhador portuário para a atividade portuária. Então, aqui eu separei, que eu acho interessante isso, né? Lógico, esse terreno hoje foi vendido, era um sonho até meu. Em zona contígua do porto, esse é um terreno que fica próximo da Wilson Sons, onde está atracado o navio Suracane, tá? Que serviria para quê? E que é uma oportunidade perto do vultuoso dinheiro que a gente tinha de R$1 bilhão. Serviria para a construção de um centro de treinamento, mas não é só um centro de treinamento para o trabalhador portuário em si. Seria um centro de treinamento para os aquaviários também, tá? E ali, devido à proximidade que a gente tem com a empresa Wilson Sons, que trabalha também com o estaleiro, seria de grande valia a gente formar o trabalhador portuário e também formar o aquaviário. A gente também tem uma demanda muito forte por serviço de soldagem, né, soldas de navio, né, e de estaleiro, de trabalho em estaleiro. Então, seria muito interessante que as empresas participassem desse, e o treinamento, no caso, o recurso do PREPOM, fosse utilizado para a aquisição daquela área. Hoje, a gente não tem mais essa oportunidade, aquela área foi vendida, e a gente continua sem um centro de treinamento portuário. Um espaço físico, tá, gente? A gente tem um centro de treinamento portuário aqui, que é o CENEP Santos, que foi desenvolvido com a primeira legislação, a Lei de Modernização dos Portos, e cujo a gente tem, eu sou a favor de fomentá-lo, né, para poder formar o trabalhador portuário. E aí, aqui, uma outra aquisição que a gente poderia ter feito, e aí é um ponto a ser refletido, com relação à aquisição do navio Suracane. O navio Suracane hoje encontra em estado de deteriorização, perdão, não sai a palavra, e tiveram 2 chamadas de leilão. Preço do navio, R$8.900.000. A gente tinha esse cofre. Aliás, a gente tem isso agora. E a gente não deu continuidade, nem estudamos o caso. Mesmo que o navio ele estava arrestado ou com algum problema judicial, foi colocado para que ele fosse leiloado e a gente não aproveitou a oportunidade. E numa última reunião que eu tive a felicidade de participar, o navio estava com os porões cheios d'água e estava com problema até na questão dos tanques de lastro, tá? Então ele estava tendo algumas ordenações onde a capitania, né, por segurança da navegação, foi pedido que os rebocadores colocassem o navio aprumado novamente, encostado no porto. E aqui, mostrando novamente a área, o que a gente poderia fazer, e que tem em Roterdã, eu estive lá em 2013,
Roterdã, o prédio da STC Roterdã, ele fica em zona contígua, né, de porto, de passagem de navios, e ao lado, ali naquela foto, mas eu tenho uma outra foto melhor, que tem um navio que eles fazem o quê? Treinamento de marinharia, além dos simuladores que eles têm no interior, e eles construíram um prédio perto da onde fazem da onde tem a passagem de navios, tá? E também a gente tem a CEPA, né? A OSHA, que é de conhecimento do Dr. Sérgio Aquino, que também tem um espaço físico, né, de 64 mil metros quadrados, que abriga o treinamento portuário. E a gente poderia ter sido feito esse treinamento nesse terreno que a gente tem aqui, de 79 mil metros quadrados, tá? E cujo navio Suracani também está atracado. Seria o melhor dos mundos, mas a gente não aproveitou a oportunidade, e nós estamos nessa remada há 30 anos, senhores. 30 anos nós estamos buscando o treinamento adequado, o espaço físico adequado, tá? Aqui eu postei uma foto porque ao lado ali da Wilson Sons a gente tem treinamentos com simuladores, tá? E a gente tem aqui no universo portuário, na cidade portuária, a gente tem empresas, a gente tem o Parque Tecnológico, se a gente for falar de tecnologia, a gente tem empresas de startup que estão desenvolvendo vários sistemas para soluções portuárias. A gente tem simuladores para capacitação do trabalhador, né? Então, tudo isso e voltado para o trabalho portuário, mas a gente ainda não tem um espaço físico para a gente poder fazer a habilitação do trabalhador portuário. E aí, a gente fala muito de não temos o trabalhador qualificado. E aí eu tomei a liberdade, e eu tive uma aula de Eviteia em 1 minuto e 20 segundos, com uma amiga aqui que está sentada, né, que eu passei a mensagem, ela me explicou um Eviteia em 1 minuto e 40 segundos. Foi a aula rápida que eu tive. O Eviteia, o que ele traz? Para a gente modernizar o trabalhador portuário. Dentro do Eviteia, ele traz ali já o que ele vai contratar quando ele vai fazer um investimento num terminal. E muitas das vezes a gente fica explanando que a gente não tem uma mão de obra adequada e treinada, né? Então, o Eviteia, ele demora, em média, aí, 5 anos, né? Um projeto bom, entre licenciamento ambiental, apresentar o projeto ser aceito, 5, 6 anos, vai depender muito do momento, mas ele já traz no bojo dele qual o tipo de equipamento que ele vai querer operar naquela área. E aqui nesse Eviteia, que é, inclusive, de um tema polêmico que a gente tem aqui em Santos, que é do STS-10, a gente tem um portainer ali que pega até a 24ª fileira. Ou seja, a gente vai ter uma tecnologia de ponta. E não faltam empresas para poder dar esse treinamento, né, inclusive, e fornecer essa informação, e os terminais também. A gente teve aqui no passado um terminal Greenfield, que foi a BTP, que selecionou 200 trabalhadores para poder fazer o curso e ingressar no seu terminal para poder fazer a operação de equipamentos de RTG e STS. Então, tudo ali que vai ser investimento, a gente pode se antecipar e fazer o treinamento e desenvolver esse treinamento. Não vale mais, hoje, com o nível de informação que a gente tem, a gente não desenvolver o treinamento para o trabalhador portuário. Então, a gente tem essa informação está em mãos, tá? Às vezes é somente um estudo, às vezes ele vai fazer parte de um PPI da vida, ou ele já vai estar sendo leiloado, enfim. Entre o tempo de leilão, desmonte, a gente tem tempo para desenvolver o treinamento para o trabalhador portuário. Essa é a questão. Além disso, dentro do PREPOM, a gente tem cursos. Outro problema que a gente tem para o trabalhador portuário é que a gente não tem o próximo passo do trabalhador portuário. A gente tem sempre o mesmo curso para o trabalhador portuário, ou seja, quer seja de atualização, ou de atualização de equipamentos, ou atualização por segurança, por força de norma. Então, a gente poderia dar um próximo passo no quê? Em desenvolver esse trabalhador portuário para o terminal. Existem 2 cursos aqui que são PDP do container, PDP do book, né, do granel, que desenvolve esse trabalhador para poder fazer a gestão de um terminal, para poder ser um supervisor, para poder ser um coordenador.
Então, não cabe mais a gente trabalhar em cima do trabalhador, dele fazer somente cursos de empilhadeira, de pá carregadeira, de RTG. A gente tem que fomentar que esse trabalhador dê o próximo passo, que ele busque um novo horizonte. Senão ele morre na atividade. Tá? E só para finalizar, a gente perdeu a oportunidade, dentro desse contexto, com o passar dos anos, com a mudança de Norman, a questão de ter um intercâmbio para o trabalhador portuário. O trabalhador portuário tinha direito a bolsas de estudo em universidades. Então, tudo isso, devido à baixa procura, né, ou ao desinteresse de alguns, a gente não pôde continuar e ter um trabalhador mais refinado para as atividades. Então, isso serve de um ponto de reflexão para que a gente faça investimentos, né, no setor portuário, para o trabalhador, para a mão de obra, para que a gente tenha, cada dia mais, uma mão de obra refinada para o porto. Não cabe mais a gente falar que a mão de obra não está preparada, não cabe mais a gente falar que a gente não tem tempo para desenvolver um treinamento, haja visto os estudos que tem. Era essa a minha colocação, e que sirva até de norte. Se for por falta de fabricante, selecionei só alguns, tá? Maior construtor de navio, maior fornecedor de equipamentos portuários, de portainer, a Calmar, a ZPMC, a Heister, que é de empilhadeira. Se a gente for falar de desenvolver trabalho para a atividade de instrumentação, no caso aí dos navios, de conserto, de mecânica, a gente tem o Senai aí, que já tem cursos também voltados para isso. Então, a gente tem todo um aparato que a gente pode desenvolver. O que a gente necessita? Principalmente um espaço físico que a gente possa caminhar. E aí, para poder lembrar, a gente tem um espaço físico também da autoridade portuária, que é onde era a antiga Integral, que a gente poderia poderia startar, doutor Sérgio, capitão, Luciana e a todos, a gente poderia começar a startar, montar um centro de treinamento naquele lugar. Era essa reflexão que eu queria que vocês tivessem sobre o treinamento do trabalhador portuário, para que servisse para as próximas gerações. Eu creio que a gente vai lograr êxito. Muito obrigado. Bom, obrigado, Luiz, pela apresentação. Vou passar a palavra aqui para o secretário Elias, para ele fazer aqui a sua apresentação, suas considerações. Bom, muito bom dia a todos novamente. Cumprimentar meu dileto amigo, Dr. Rodrigo Zanetti, e Luiz Fabiano novamente. Cumprimentar o capitão de mar-guerra, Marcos André, em seu nome, em nome da Luciana, saudar todos os colegas aqui desse painel. Inicialmente, dizer da competência da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, né? Importante dizer que a Secretaria ela é uma secretaria de articulação, onde nós reunimos todas as questões e assuntos que são tratados no entorno do Porto de Santos e, mediante essa articulação, construímos um diálogo para as melhorias que são apresentadas via Secretaria. Daí a importância do diálogo nesse contexto com a autoridade portuária, que é a gestora e administradora da atividade portuária aqui, daí a importância do diálogo com os terminais portuários, que nos últimos anos têm importantes investimentos, que têm gerado ainda mais oportunidades para a nossa cidade. Como eu falei na minha fala inicial, Santos, como cidade portuária, entendeu que o progresso do porto é que traz esse desenvolvimento. E o que a gente vê nos últimos anos, os dados da Secretaria, e o prefeito Rogério foi muito feliz em trazer a pasta do emprego para dentro da Secretaria. Por quê? Porque se nós temos a vocação da atividade portuária, se nós entendemos que o Porto de Santos que é o principal gerador e fomento de desenvolvimento econômico, trazer o emprego para dentro dessa Secretaria conecta toda essa atividade com o desenvolvimento econômico da cidade. Para vocês terem ideia, falando um pouco de números, de 2020 para cá,
nós elevamos a empregabilidade na nossa cidade em 25 mil posições com carteira assinada. Então, isso demonstra que todo esse progresso, essa pujança do Porto de Santos traz aí também um desenvolvimento na contratação e também na responsabilidade que a gente tem com a empregabilidade na Baixada Santista inteira. No âmbito de novas empresas também, eu acho que vale destacar, nessa fala inicial, que a gente de 2020 para cá teve a abertura de 40 mil novas empresas aqui na cidade. Então, a gente tem o contexto do empreendedorismo, mas isso também demonstra que de 2020 para cá a gente tem um aumento. E vale lembrar que de 2012 até 2020, os números do emprego eles eram decrescentes. Então, isso demonstra aí também que a pandemia ela agravou esse cenário do emprego na cidade, mas que a gente teve uma recuperação muito célere, graças também à atividade portuária, que não parou durante a pandemia. Ao contrário, o que a gente viu foi um reforço dos investimentos aqui na área portuária. E quando a gente entra nos projetos para o futuro, porque quando a gente está representando a política pública, quando a gente está à frente de uma secretaria, participando do governo, a gente tem que mapear oportunidades e traçar essas oportunidades, colocando no planejamento da cidade. Então, hoje, o que a gente vê é uma importância de conectar a indústria com o porto. Eu acho que é uma janela de oportunidades que a gente vai ter aqui na nossa cidade, muito importante, que é uma agenda que está muito conectada com a reforma tributária, com a neoindustrialização, que é uma agenda do governo do Estado e do governo federal. Então, eu vejo assim que Santos vai passar por uma transformação muito grande a partir da atividade portuária, mas agregando também a indústria, e nós, na Secretaria, temos pavimentado esse caminho com o Ministério de Portos e Aeroportos, com o Ministério MEDIC, com o Ministério conduzido pelo Geraldo Alckmin, para que a gente pavimente esse caminho e traga e conecte a indústria aqui com o Porto de Santos. O que eu vejo na capacitação, entrando no tema central aqui do debate, é que a gente tem instituições muito qualificadas, a Secretaria tem, por meio a Prefeitura, por meio da Secretaria, fomenta a capacitação por meio do SENEP. Aqui nós temos o Caio Moretti, que é o nosso presidente, e a Secretaria apoia o fomento das atividades de formação por meio do SENEP. E o desafio que a gente tem para o futuro, e esse é um momento bastante importante com esse novo momento de estudar o arcabouço jurídico da atividade portuária, é justamente conectar essas pontas do investimento na capacitação profissional dentro do sistema portuário existente hoje, para que a gente entenda a responsabilidade do empresário na formação, para que a gente entenda que os trabalhadores portuários estão aptos, como bem colocou aqui o Luiz Fabiano, aptos a se performarem para esse novo momento, que também foi muito bem colocado aqui pelo Maxwell, com todas essas tecnologias. O que eu vejo hoje, que a gente precisa estar muito atento, que a tecnologia não vem para tirar o trabalho humano. Inclusive, na indústria, a gente escuta muito falar de indústria 4.0, indústria 5.0. O conceito de indústria 5.0, que foi criado ali no Japão em 2017 e que começou a ser implementado aqui no Brasil a partir de 2020, ele coloca a humanização à frente da tecnologia. Então, o Brasil ainda fala em implementação de indústria 4.0, mas, na verdade, o mundo já entendeu que a humanização vem à frente da tecnologia. Então, eu acho que é um momento, e aí eu vejo o Geraldo aqui, que é um representante dos trabalhadores na comissão, é um momento muito importante para a gente tratar essa questão, colocar o financiamento, incrementar e garantir que o trabalhador tenha os seus investimentos
nessa capacitação, colocando a humanização ao lado da tecnologia e não entrando nesse discurso de que a tecnologia tira a posição do trabalhador. Eu acho que, em linhas gerais, essa era a contribuição, colocar a Secretaria à disposição aqui de todos, inclusive dos trabalhadores, que é uma demanda aí do nosso prefeito Rogério Santos, que tem colocado a Secretaria à disposição dos trabalhadores. Bom, obrigado, Elias, parabéns. E aqui, aproveitando a continuação do painel, eu vou passar a palavra ao capitão de Mar e Guerra, capitão Marcos André. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Caio, Luciano, secretário Elias, doutor Zanetti, Luiz Fabiano, doutor Aquino, Francisco. Só contribuindo com o que foi falado nessa parte de trabalhador portuário, tentar colocar o que a Marinha está fazendo aqui. Então, qual a relação da Marinha com a formação do trabalhador portuário? Então, tudo começa ali com a lei do ensino profissional marítimo, né, a 7573, ali de 86, que coloca essa responsabilidade para a Marinha, em especial ali para a diretoria de portos e costas, a quem cabe estabelecer as diretrizes e fazer a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. Esse fundo também está regulamentado por um decreto-lei, o Decreto-Lei 828 de 69, e que esse decreto também especificamente coloca ali de forma bem clara a gestão desse fundo pela própria DPC, a Diretoria de Portos e Costas. Então, nesse sentido, a Marinha se vê envolvida na formação do pessoal da Marinha Mercante, como está disposto lá no artigo 2º lá da lei da 7573, que coloca ali que cabe ali, então a Marinha habilitar e aperfeiçoar o pessoal da Marinha Mercante e atividades correlatas. Isso vai ser reforçado então com a lei complementar 97 de 99, que estabelece as atribuições subsidiárias da Marinha, dentre delas a que está lá no artigo 17 também, que o comandante da Marinha fica designado como autoridade marítima, cabendo a ele, logo no primeiro item das atribuições subsidiárias, orientar e controlar o pessoal da Marinha Mercante e atividades correlatas. Então, nesse contexto que a Marinha se vê inserida na formação do trabalhador portuário, por ser ela, então, a responsável pela formação do pessoal da Marinha Mercante e, como colocado ali, atividades correlatas que engloba, então, o trabalhador portuário. E, dentro dessa lei também, com base nessa lei do ensino profissional marítimo, a DPC ela foi e aprovou, então, a Norma 103, que estabelece ali todo o rito para essa formação. E ali coloca também como que isso está organizado dentro do sistema de ensino profissional marítimo, que é composto, então, ali pelo órgão central, que é a DPC, como eu falei inicialmente, que estabelece as diretrizes para a execução dos cursos e gestão do fundo do FDPEM, e também define ali o papel dos órgãos de execução, que são os centros de instruções, as capitanias, delegacias e agências, dentre a qual eu, como capitão dos portos aqui, recebo essa atribuição também de órgão de execução. Então, dentro desse sistema de ensino profissional marítimo, a gente tem ali a previsão de realizar os cursos de formação, de aperfeiçoamento, os cursos avançados, os cursos expeditos, os cursos especiais, que acho que atende aquilo que o Fabiano colocou, que é uma preocupação da Marinha. Isso é uma questão muito forte da Marinha, que é o cuidado e a preocupação com a formação e a capacitação do pessoal. Quando a gente pensa em Marinha, a gente pensa em navio. Navio é um equipamento, os equipamentos estão sempre evoluindo, então a Marinha tem essa preocupação natural de buscar aí a constante capacitação do pessoal, e isso se reflete também na nossa preocupação dentro do sistema do ensino profissional marítimo, de que promover então essa constante capacitação do pessoal para que possa estar ali a par das evoluções que vão ocorrendo no porto. E sempre como norte a segurança. Então a gente entende que buscando a segurança na apresentação dos melhores cursos, a gente contribui aí
além da segurança, com essa melhor capacitação, que vai ter aí também um melhor rendimento do trabalhador, um melhor rendimento para toda a estrutura. Então, é nesse contexto que a Marinha se insere, com base naquelas leis então, e na questão do sistema de ensino profissional marítimo, que a gente procura, então, oferecer, aqui no caso da capitania, como órgão de execução, realizar os acordos administrativos com aqueles órgãos, então, que vão prover os cursos necessários. É importante colocar também o sistema, como você comentou do PREPOM, né? O PREPOM é o Programa de Ensino Profissional Marítimo. Isso nasce lá na DPC, então, inclusive agora em agosto, ela já emitiu a circular com as diretrizes para o PREPOM de 2025, e isso é recebido pelos órgãos de execução, a gente recebeu lá na capitania e já encaminhou para o OGMO, para que isso seja discutido ali no âmbito do OGMO, junto com a comunidade portuária, e deixar assim, bem claro ali que isso deve ser realmente fruto de uma discussão. Então, os cursos que vão ser aprovados lá na frente, eles nascem dessa discussão. Então, o que for apresentado lá, assim, a Marinha não impõe ali qual curso será realizado. A sistemática é de escutar a demanda, de forma que a gente possa fomentar e aplicar e executar aquele curso que foi apresentado pela comunidade portuária. Então, a gente hoje está na fase de escutar ali o que vai seguir o que vai vir do órgão. Então, a gente encaminhou ali as diretrizes que foram recebidas da DPC para o órgão, que vai consultar a comunidade portuária para que dali seja apresentado para nós, capitania, também o plano a proposta de cursos para portuários. Isso vai sofrer uma análise da capitania, onde nós vamos agregar um parecer que vai para a DPC, que vai novamente analisar, e aprovando aquilo ali, ela vai aprovar na forma do MCAP, que é o mapa de cursos aprovados para os portuários, e isso, então, vai acabar virando o PREPOM. Então, é só frisar que é muito importante esse diálogo, realmente, do OGMO com a comunidade portuária, com a Marinha. Inclusive, está até aqui, eu trouxe aqui o comandante Roque, que é o meu chefe lá do Departamento de Ensino Profissional Marítimo, e a gente vem conversando bastante, que a ideia é que a gente promova melhor esse diálogo, porque há um sentimento de que a gente pode apresentar cursos melhores, como você colocou aqui, sempre curso de empilhadeira, por que não fazer um curso melhor e mais voltado aqui para o que é a real necessidade do trabalhador portuário, e isso é justamente fruto desse diálogo, que a gente, até conversando com o Roque, entre 2014 e 2017, havia ali um workshop aqui em Santos, onde a gente trazia todos para conversar lá na capitania, de forma que a gente possibilitasse ali um PREPOM mais focado naquilo que efetivamente interessa para o trabalhador portuário. Então, a gente está retomando essa ideia. A gente não consegue mais para o PREPOM de 2025, mas a ideia é que a gente inicie essa conversa, chame ali, então, a comunidade portuária, o OGMO, os sindicatos, para que a gente possa conversar e desenhar, então, um PREPOM que seja mais a cara do que o Porto de Santos necessita. Então, a gente tem ideia já de iniciar essas conversas esse ano, para que ano que vem a gente consiga estabelecer esse workshop, de forma que, em 2026, então, a gente tenha um PREPOM efetivamente nascido ali de um diálogo, de um debate que represente ali a necessidade do trabalhador portuário. Era isso que eu tinha que apresentar. Bom, obrigado, capitão Marcos André. Agora eu vou passar ao chamado ao setor que precisa também de dialogar com o setor público, que são as associações e fundações. Eu vou passar a palavra ao Sérgio Aquino, para depois ir para o setor privado, né? Então, vamos chegar agora na FENOP, depois no SENEP, para ele falar sobre essa questão da necessidade de cada vez mais dialogar e cada vez mais incentivar o ensino profissional, o estudo profissional na área portuária. Sérgio, obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Zanetti. Obrigado a todos, não vou cumprimentar todos novamente, porque eu sei que está todo mundo já desesperado aí pelo almoço, né? Mas vou procurar correr um pouquinho. Antes, eu queria divulgar aqui de maneira mais ampla e convidar a todos, né, e participar
aí em cada porto, aqui localmente, aqui em Santos, da terceira Semana Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho Portuário, uma atividade que é desenvolvida integrando todos os OGMOS e os SINDOPs do país, com uma semana dedicada a palestras e eventos e atividades, com abertura e encerramento em portos diferenciados. E aí, por favor, pesquisem aí na página da FENOP, terão maiores informações da terceira semana. Uma atividade extremamente importante que a FENOP dá uma importância muito grande para a questão de segurança e saúde no trabalho e na operação portuária. Por favor, vamos agora... Eu preparei uma apresentação, que é o que foi solicitado, né, para, se puder já colocar a apresentação, por favor, para a gente ver aqui, mais para frente. Tá. Bem, nós vamos falar aqui sobre desafio de treinamento e eu vou procurar avançar aqui. Primeiro, falar rapidamente aqui da FENOP, né? A FENOP, que é a entidade que representa o setor empresarial da atividade de operação portuária. A FENOP originalmente chamava-se Federação Nacional dos Operadores Portuários. A FENOP hoje chama-se Federação Nacional das Operações Portuárias. A FENOP representa toda a atividade econômica e empresarial em qualquer região do país, dentro e fora de porto organizado. E, portanto, nós temos aí cerca de 521 empresas no país atuando na atividade econômica de operação portuária. Isso envolve operação em área arrendada, operação em cais público e os TUPs também. A FENOP representa toda essa atividade. São todos os sindicatos associados. A FENOP faz toda a articulação e harmonização de uma coordenação nacional de estratégia na parte de treinamento, e envolvendo os OGMOS, né, também, na gestão. Essa é a estrutura da FENOP, né, e para que todos tenham só uma informação. Muito importante, Luiz, você colocar aqui sobre os desafios de treinamento e o texto que você colocou. A evolução do trabalho portuário passa, cada dia, por transformações, e dentro dessas transformações está o aprimoramento da mão de obra, não é? Então, dentro dessa lógica, eu vou fazer aqui uma introdução e botando aqui essa foto aqui, que é para dar uma descontraída, para mostrar que ou se adapta, né? E Euclides da Cunha diz assim, né, que viver é adaptar-se, ou você se adapta ou você está fora do processo. E isso é em qualquer área da vida humana, não é? Então, é isso que a gente tem que ter como o grande mote quando a gente fala de treinamento e capacitação, né? E para isso é importante, antes de falar de desafio de treinamento, nós falarmos um pouquinho sobre os desafios do trabalho, porque a gente vai treinar para trabalho, e a gente tem que verificar se o trabalho é necessário, aquele trabalho, ou não é mais. Para isso, é importante a gente lembrar que as mudanças, né, as alterações das atividades humanas e do trabalho no passado, elas aconteciam de uma maneira muito mais lenta. E se a gente for pegar fotos como essa, nós vamos verificar atividades, funções que desapareceram ao longo do tempo, né? Para quem não é do meu tempo, né, mas é pesquisa, aquele primeiro ali é um acendedor de lampião na rua, não tinha luz, não tinha energia elétrica. Então, você tinha um trabalhador que ia lá acender o lampião toda noite e apagar no dia seguinte, né? Tinha o entregador de leite, tinha o trabalhador que passava e limpava os trilhos dos bondes. Tinha aqui embaixo a quantidade imensa de telefonistas que conectavam os cabos para poder fazer uma ligação de uma cidade, por exemplo, de uma casa com a outra. E tinha ascensorista. Aí, se a gente fala hoje de automação, há quanto tempo elevador não precisa mais de ascensorista? Automação não é novidade na nossa vida. Infelizmente, né, até no Brasil a gente ainda tem ascensorista nos prédios públicos, que no dinheiro é nosso, né? Mas em empresa, em visão moderna,
é uma profissão que acabou. Só que essas mudanças no passado levavam muito tempo, né? Mas não é só a questão de emprego, não. Empresas foram atropeladas pela modernidade, né? A juventude, nós somos mais velhos, a juventude aqui não sabe, né, do nome Kodak. Kodak era um império de negócios no mundo. É mais ou menos como se fosse a Microsoft hoje, mundial, é uma das empresas mais valorizadas que existia na época, que modernizava, né, a questão do filme, de fotografia. Do rolinho, eles criaram um sistema automatizado. Aí surgiu um negócio chamado máquina fotográfica digital. E o que é pior, sabem disso? A máquina digital, a primeira, foi inventada por um engenheiro da Kodak na década de 70. Só que os dirigentes da Kodak, né, falaram, não, isso daqui, você quer acabar com o nosso negócio? Nosso negócio é filme, esqueça isso. Na década de 80, quando outras empresas começaram a trabalhar a máquina digital, os diretores da Kodak erraram de novo e disseram lá, olha, se nós lançarmos máquina digital, nós vamos incentivar a substituição. Não vamos fazer isso porque isso vai morrer. Quem morreram foram eles. A máquina digital acabou com o sistema. Só que essas coisas, volto a dizer, no passado levavam muito tempo. Hoje, não. A mudança hoje é muito mais rápida. No passado, o táxi moderno era aquele que ficava num ponto parado, que tinha telefone no ponto e você ligava para falar com o taxista no ponto. Depois surgiram as cooperativas. Olha, você ligava para um telefone e uma cooperativa anunciava num rádio e um taxista dizia que ia lá buscar, e a cooperativa inclusive dizia para você quanto mais ou menos ia custar. Aí surgiu um negócio chamado Uber, que substituiu tudo isso aqui com uma vantagem ainda. Você não precisa nem pagar na hora, porque o sistema já paga. Só que esse processo não parou. Já está aqui o Uber sem motorista. As coisas estão acontecendo independente de a gente querer ou não, e com velocidade. Então, foi dito aqui, eu estou colocando um pouquinho isso aqui, porque o Maxwell colocou algumas coisas, mas já foi dito aqui, o secretário comentou aqui da indústria 5.0, está aqui, olha, a indústria 1.0, 1800, indústria 2.0, 1900, indústria 3.0, 2000, 100 anos de diferença para mudança de patamar, de princípio de revolução, entre a 1 e 3, só que a partir da 4, está mudaram as duas a cada 10 anos. As previsões agora são de que vai mudar a cada 5 a cada 3 anos. A gente não adianta, que nós não temos como impedir isso. Isso é o que está acontecendo. E nós hoje, na 5.0, nós temos aí a chamada internet das coisas. A gente não precisa mais interferir no processo. O processo caminha com a tecnologia e os equipamentos, independente do nosso comando. Esse é o grande desafio do trabalho e o grande desafio da evolução e da sociedade. Já foi mostrado aqui, o Maxwell mostrou, cada um de nós que tem um smartphone, nós já paramos para pensar quantas atividades, né? Deixa eu voltar aqui. Quantas atividades nós que estamos usando, fechamos? Quantos empregos também sumiram por causa do smartphone? Só que surgem outros, com outras necessidades de capacitação. Bem, então, a atual realidade de mudança do trabalho, isso aqui, olha, nós temos que ser bons e competitivos nas atividades que desempenhamos. Nós precisamos ser continuamente aperfeiçoamento na atividade que atuamos. Então, nós temos que ser competitivo e temos que buscar avançar na atividade. Porém, nós precisamos estar atentos das mudanças que estão ocorrendo. Se eu estou numa atividade, numa função que está mudando e que vai ser desnecessária,
Não vai ser mais importante eu ser bom e competitivo nessa função, porque ela vai sumir. Por isso, nós precisamos buscar aperfeiçoamento e capacitação nas nossas funções, mas também buscar aperfeiçoamento e capacitação para outras funções, quando ficar evidente que o que a gente faz não vai precisar mais. Né? Essa é a realidade. E aí vamos para o desafio do trabalho portuário. Né? O trabalho portuário, primeira coisa que a gente precisa ter clareza, né, da realidade. Há uma redução contínua de carga geral. As operações portuárias cada vez vão operar menos carga geral. Isso significa que cada vez haverá menos necessidade de mão de obra variável. Cada vez mais haverá um crescimento de especialização, crescimento de operação especializada. Essa é a realidade. Isso já aconteceu no mundo inteiro e isso está acontecendo no Brasil. E por isso interfere na característica do trabalho portuário. Né? Há uma redução contínua de empresas portuárias independentes. Cada vez nós temos, isso já aconteceu no mundo, e isso está acontecendo no Brasil. Cada vez nós vamos ter menos empresas da terra, empresas individuais. Cada vez mais nós vamos ter grupos corporativos atuando em vários portos, atuando em vários elos da cadeia logística. Isso gera repercussão no trabalho e gera repercussão no tipo de treinamento e capacitação. Por quê? Porque cada vez mais operação especializada, cada vez mais equipamentos automatizados são implementados no sistema portuário. Para quem, e aí é importante, peraí, vou voltar aqui. Está entrando, você consegue entrar aí? Consegue fazer? Isso. Vamos ver se ele vai. Não tá rodando? Nós testamos lá, rodou. Mas depois, esse é o terminal robotizado, todo mundo conhece. Anda tudo sozinho. Não pode ter gente na área, inclusive por questão de segurança. Está aqui, ó. É que ele acho que o computador é meio lento lá e tal, mas importante é que vocês conhecem bem isso. Vamos em frente. Tá? Só que o mundo não está parado nisso, não. Já há esses terminais verticalizados, isso aqui é da Dubai, lá em Dubai, né? Onde os containers são colocados como prateleiras e gavetas, tudo automatizado. Né? Então o mundo não está parado. Agora, vocês pensam o seguinte, mas no Brasil nós não temos terminal robotizado, automatizado. A automação já está presente nos terminais e está crescendo. Nós vamos chegar a um momento que nós vamos ter os bugs automatizados, robotizados, vamos chegar. Mas não fiquem achando que a automação e a robotização não está nos terminais portuários brasileiros. Já está e está crescendo fortemente. Já temos terminais já implementando operação dos portainers na retaguarda, para não precisar ter operador lá em cima do equipamento, tá? Então, nós temos os OCR que já leem o número do container, gates de terminais que já leem também o número de container, tá? Nós temos sistemas de balanças todas para os granéis, né? E os sistemas de spreaders automáticos na retaguarda. O trabalho, então, no sistema portuário precisa se adequar. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós temos já num processo avançado de melhoria de capacitação no setor portuário, na grande maioria do contingente de quem trabalha no setor portuário. Segundo o levantamento da FENOP, de 2022, nós estamos fechando agora 2023, nós temos 90.720 postos de trabalho, gente trabalhando no sistema portuário brasileiro. Desses 90 mil, 13.356, né? Ou seja, 15% desse contingente são os avulsos disponíveis para o trabalho. Disponíveis, porque vocês sabem que tem gente inscrito, mas gente que depois a gente vai botar o número. Em resumo,
85% dos trabalhadores não estão aqui dependendo do treinamento aqui do sistema avulso. 85% dos trabalhadores que atuam no sistema portuário estão sendo treinados e capacitados pelo sistema das próprias empresas. E as coisas estão evoluindo, né? Lembrando que, quando a gente fala de trabalho portuário propriamente dito, aqueles 15%, nós estamos falando dessas funções, dessas categorias portuárias aqui, que representam, como eu disse, 13.356 de trabalhadores disponíveis num contingente de 19.430 que tem inscrições válidas em ógmos. Nós estamos falando, volto a dizer, de 85% do contingente nessa questão de trabalho. E esse contingente, nós temos problemas. Idade avançada, uma grande quantidade, uma baixa redução, uma baixa quantidade de pessoas de baixa idade, né? Aqui, olha, capatazia arrumador, 1,6% só do contingente nacional tem até 30 anos, né? Olha o desafio para treinamento. Enquanto isso, uma grande quantidade com alta faixa etária, né? Aqui, olha, 66 a 80 anos, vamos pegar aqui conferente, 38% dos trabalhadores. Aposentados, grande quantidade de trabalhadores aposentados, né? E nível de escolaridade, olha o que a gente tem, quantidade de ensino técnico e médio, 40%, quantidade de ensino fundamental, até o fundamental, 50%. 50% do contingente só tem o ensino fundamental. Isso, idade avançada, baixa escolaridade, é desafio para treinamento, né? E aí, qual é o grande problema que a gente tem hoje de treinamento? A gente tem problema no contingente, a gente precisa rediscutir o que é que vai ser o conteúdo programático. Conforme foi dito, os treinamentos são os mesmos. Não há condição de desenvolver um plano de carreira, não há condição de você ter centros de treinamento e instalações, né, de maneira permanente. Nós temos agora, o grande problema que nós temos para implementar treinamento no Brasil é custeio, porque não adianta a gente montar, como nós conseguimos montar aqui em Santos o Senep, né? Mas a gente não tem dinheiro. E qual é o problema disso? Porque a legislação, ela deixa muito claro quem treina. Está aqui, o ógmo treina e habilita, né? Formação profissional, está muito claro isso. Então, pelo sistema brasileiro, né? Pela legislação brasileira, o ógmo treina avulso e vinculado daquelas categorias portuárias, né? Já deixou claro que a Marinha, ela tem a função de financiar, de custeio, mas não é competente, não é exigência no treinamento ter certificação da Marinha. O ógmo pode contratar qualquer entidade para fazer treinamento, e isso já foi decidido aqui pelo TST, desnecessidade de certificação da Marinha. Se não está usando dinheiro do fundo, a Marinha não participa do treinamento, mas o trabalhador é habilitado. Outras atividades, como já disse, aqueles 85%, e estão aí, os trabalhadores que exercem função de operação portuária dos TUPs, não têm necessidade de envolvimento de ógmo e treinam da forma que as empresas bem entenderem. Bem, o sistema de custeio, como eu estava dizendo, que é o nosso problema, né? Que é o sistema, e eu já vou aqui, porque lá na frente está escrito, sem nenhuma responsabilidade e culpabilidade da Marinha, a Marinha não tem culpa com isso. Esse sistema, todo mundo sabe, né? Ele é o Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, foi criado lá na década de 60, ele, na verdade, tem o objetivo de treinar e qualificar os marítimos, depois incorporou os portuários também, né? Está aqui incorporando os trabalhadores avulsos da orla portuária, né? A legislação toda que trata disso, né? E ele esse fundo recebe recursos das empresas, não há nenhum centavo arrecadado de trabalhador, não há, é só a empresa que paga a conta para esse fundo, através da parte marítima e da
parte portuária através do recolhimento do INSS. Esse fundo foi criado com base na mesma lei do Sistema S. E estão aqui as instruções normativas de quem paga, toda a regulamentação da Receita Federal, está aqui, ó, DPC, 2,5% que as empresas pagam, está aqui. Tá? Volta, como eu estava dizendo, esse fundo, na verdade, o fundo é o Sistema S do setor portuário e marítimo, porque o fundo foi criado com base na mesma lei, a mesma lei que criou o SENAI lá em 1944, a legislação que faz base do Fundo da Marinha. Bem, qual é o problema disso aqui? Para encerrar, qual é o nosso grande problema? Em média, só de 4% a 5% do dinheiro que as empresas pagam é liberado. O governo utiliza o dinheiro do fundo para fazer equilíbrio fiscal. Isso não é desse governo, todos os governos sempre fizeram isso. E a Marinha não tem culpa nisso, isso é determinação de governo. O absurdo disso, para terem uma ideia, na pandemia, o fundo tinha, o fundo tinha 1 bilhão 670 reais. O governo tirou 1 bilhão e 600 para pagar a dívida pública, usou para pagar a dívida pública. Só que já tem lá hoje, deixa eu ver se... Já tem hoje 600 milhões de reais de novo, e mesmo assim está contingenciado. Mesmo assim, a Marinha não está conseguindo fazer treinamento. O mais absurdo ainda é que o fundo recebe, já vou terminar, menos de 5. A Marinha recebe 2,5%, o fundo da Marinha, né, vamos dizer assim, o fundo gerido pela Marinha, porque não é a Marinha, o fundo recebe 2,5% sobre o salário recolhido por todas as empresas do setor, de todos os 100% de postos de trabalho do sistema portuário. Não é só daqueles 15%. Só que, pela legislação, a Marinha só tem obrigação de treinar avulso. Vocês viram lá na regulamentação? Trabalhadores avulsos da orla portuária. O resto é cursos extra-prepom, é complemento. Né? Então, a gente precisa, lá, só em média de 5%, tá? Então, para finalizar, todas as empresas pagam, o fundo, em tese, se destina a treinar tudo, porém, ele recebe de todas as empresas. Tá? Em resumo, só 21%, se a gente for pegar todo mundo que tem inscrição válida no sistema, teriam direito de treinamento, só que os 100%, sobre os 100% as empresas pagam. Né? O fundo não consegue aplicar, a Marinha não tem responsabilidade, contingenciamento é de todos os governos, os recursos pagos pelas empresas são perdidos, porque o governo usa indevidamente para equilíbrio fiscal. Volto a dizer, todos os governos têm feito isso. Isto não é esse governo, sem questão política aqui. As empresas estão pagando em duplicidade de treinamento. Por quê? Porque as empresas recolhem 2,5% sobre o salário, tanto do avulso quanto vinculado para o fundo. Como o dinheiro não vem, elas têm que fazer treinamentos, tanto próprios, quanto têm que fazer arrecadação complementar nos ógmos. Todos os ógmos do Brasil hoje estão arrecadando recursos complementares para treinamento. Então, as empresas pagam em dobro. Qual é a solução? Nós temos que mudar o sistema. Não é possível mais continuar dependendo do fundo gerido pela DPC para treinamento portuário. A proposta do Sistema S portuário, que foi aprovada pelo Fórum, que a FENOP defendia junto com as federações dos trabalhadores, infelizmente não avançou, porque governos não se movimentaram, mas porque inclusive havia oposição de lideranças sindicais, que diziam que a FENOP ia pegar o dinheiro dos trabalhadores, esquecendo que quem paga são as empresas, não é a FENOP. Não tem trabalhador pagando essa conta. Como esse sistema não andou, a FENOP está negociando com a CNT a transferência por alteração legal desses recursos para o SEST-SENAT, numa gestão compartilhada
com o setor laboral e empresarial portuário. Isto ainda não estava encaminhado de maneira definitiva, porque nós também estamos esperando posicionamentos do Fórum do Trabalho Portuário, lá do Ministério de Portos, para poder equacionar isso. Então, se nós não resolvermos custeio, nós não vamos conseguir solucionar essa dívida sobre treinamento do sistema portuário brasileiro. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Desculpa aí o cartazinho, mas faz parte da atividade aqui do moderador, né? Então, mudando aqui um pouco meus planos, eu vou passar a palavra para Luciana, para a amiga, professora, guru, estudiosa Luciana Guerizzi, budista, que nem ela falou. Luciana, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Luiz, pelo convite. Assim, um desafio estar aqui falando de treinamento portuário, inclusive porque é um assunto delicado, e muito feliz também de ver as evoluções que vêm acontecendo ao longo de todos esses anos, né? Mas eu vou falar aqui enquanto estudante, acadêmica e depois como iniciativa privada. Como estudante e como acadêmica, a gente tem que dar um passo atrás, e até esqueci a pergunta que ele me fez no começo, mas acho que são os limites para a capacitação, né? Os limites para a capacitação é um problema sistêmico do brasileiro. O Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia tem um dos menores orçamentos da União. Não é um problema do trabalhador portuário, é um problema do brasileiro. Então, se nós brasileiros, não damos valor à educação desde a base e para qualquer setor, muito menos vai chegar no sistema portuário, né? Então, nós somos resultado do que é a nossa cultura em relação à educação, né? Isso não é uma culpa do governo, não é uma culpa do empresariado e tampouco uma culpa do trabalhador portuário, né? É o resultado do que a gente tem como sociedade. Há algum tempo, quando eu ainda lecionava, eu criei o primeiro laboratório portuário, e eu dava aula, não sei se Luiz lembra, se Rodrigo lembra, eu dava aula no laboratório portuário, que era um laboratório tátil. Não tinha nenhum tipo de simulador, mas ele tinha produtos do porto, ele tinha os varões, ele tinha as travas, me perdoe lingadas, perdoe se eu falar errado, ele tinha fotos, ele tinha mapas. E quando você dá aula até de metodologia do trabalho científico num laboratório onde você pode mostrar uma peça, ou mostrar uma foto, ou mostrar um mapa, um container, é muito diferente do que quando você está num PowerPoint, e ainda mais agora, em ensino online. Saí da universidade em 2011, não faço a menor ideia do que poderia ter acontecido com esse laboratório. Não existe mais. Então, como estudante, eu me frustro por conta dessa cultura de não valorizar a educação. Como educador, eu me frustro, porque também é ruim você ir com o seu recurso próprio para fazer isso pelos alunos, você se mobilizar num sábado, num domingo, para pegar os seus alunos e levar numa marina, num terminal. É tudo muito difícil. Então, é muito difícil, e os limites da capacitação, ela é distribuída para a sociedade. Mudou muito. Nós temos hoje, como foi mostrado aqui, a inteligência artificial e a tecnologia, a indústria 4.0. Hoje a gente tem uma possibilidade de tirar esta pessoa que está fazendo a operação no cais em condições, às vezes, ainda não próprias, para levar para uma sala computadorizada, uma sala melhor, uma sala que tem ar-condicionado, que tem uma cadeira bacana, mas isso também tem que passar pelo desejo do trabalhador, né? A gente não pode
obrigar que esse trabalhador queira ser aquilo. E quando ele não quer ser, a gente também não tenta entender por quê. Então, a questão da capacitação não passa só pelo curso, passa pela assistência social, né? E eu vejo com muito bons olhos, eu e o Sérgio Aquino, a gente ficou durante 6 anos, eu não, né? A associação onde eu trabalhava, entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e ternura com essa questão da CNT. Mas foram 6 anos que governo perdeu, empresário perdeu e o trabalhador perdeu. E aí eu ouvi muito aqui, não é culpa da Marinha, não é culpa da Marinha, tão pouco do trabalhador. Então, eu vejo com muito bons olhos esse resultado de negociação que a gente está tendo com a CNT, principalmente porque eu era uma defensora, posso até tomar uma pedrada aqui, não sei, é democrático, a pedra também, mas porque a gente já tem, e esses sistemas já têm, uma infraestrutura compacta e construída para atender principalmente as questões sociais, né? E acho que o trabalhador vai estar nessa fiscalização, eu acho que a gente precisa disso. O problema é que a gente hoje não fiscaliza, a verba que a gente tem, a gente não consegue fiscalizar de jeito nenhum, e essa verba está contingenciada e a gente não consegue usar. Os equipamentos, agora falando pela parte do empresariado, os equipamentos são, em sua maioria, importados, eles têm altos valores e a gente não pode colocar um trabalhador não qualificado naquele equipamento. Me causa muita surpresa boa. Há pouco eu estava trabalhando na Brasil Terminal Portuário, e lá tem o simulador de movimentação de container, um equipamento que raramente você consegue de um custo barato, mas ele poderia ser um equipamento diverso num prédio de centro de excelência, de ensino, e a gente não tem, já estamos discutindo isso há 30 anos, né, Luiz? 30 anos que você falou, e faz 30 anos que a gente discute as mesmas coisas e todo mundo perde. A gente ainda não conseguiu, de certa forma, sentar para conversar, e vou me apropriar aqui de algo que eu escutei semana passada, desapegar de alguma coisa. Alguém tem que desapegar, né? Então, não adianta a gente ficar discutindo a mesma coisa se a gente não consegue desapegar. Governo, trabalhador e empresariado vai ter que desapegar de alguma coisa para poder ganhar, não é perder. Por enquanto, nós só estamos perdendo. A hora que a gente começar a desapegar e entrar num consenso, numa harmonia, a gente vai começar a ganhar. Lá na Deep World, que é a empresa que eu estou trabalhando agora, nós temos não só container, mas também tem a parte da celulose, e uma das salas, que é a sala que eu chamo de high-tech portuário, tem outros terminais que têm esse tipo de sala, mas eu considerei como high-tech portuário, que é a sala de movimentação da celulose sem que o trabalhador fique na ponte rolante. Eu parei para conversar com os trabalhadores, para sentir um pouco do que eles pensam daquilo, né? Porque vira e mexe, eu estou com gente lá dentro para tirar foto. Então, assim, o que você pensa quando eu entro aqui? Você gosta? Você tem orgulho de estar aqui? Você gostaria de estar em outro lugar? E 100% do que eles falam, inclusive, Luiz, se você quiser ir comigo lá, não sei se você conhece essa sala, eu te apresento e a gente começa a dar esse primeiro passo, porque eu chamo de benchmarking, né? Eles gostam quando tira foto, eles gostam porque eles se sentem representados, e eles se sentem confortáveis, né? Estão ali na salinha deles, estão lá com os joystick, de certa forma é um trabalho digno, né? Mas ainda existe muito para se fazer, e eu acho que existe muito para se fazer, muito mais uma questão política e de harmonia dos entes que discutem essa questão do trabalhador portuário do que da tecnologia, porque a tecnologia já está, ela já está implementada, ela já existe, já estão estudando esses veículos autônomos no Brasil. Ou seja, a gente vai ter que discutir com muitas e muitas categorias, com muitos e muitos trabalhadores, porque a gente não tem como retornar
essa roda da tecnologia, mas muito me assusta ainda a gente ficar discutindo aonde está esse recurso. Esse recurso já existe, ele é nosso, ele pode ser, de certa forma, financiado. A gente precisa dar esse primeiro passo. E quem vai desapegar para dar o primeiro passo, né? Então, eu acho que existe um limite para a capacitação, mas é um limite de todos os entes que são beneficiados e responsáveis por isso. E aí eu incluo aí nessa questão da negociação também uma responsabilidade muito grande do próprio trabalhador. Então, se a gente vai desapegar, para poder ganhar, a gente tem que saber o que a gente vai poder perder. Não me parece muito bacana, e eu já assisti isso várias vezes, a gente muda o governo, a gente faz uma viagem para conhecer o Oxa, para conhecer o centro lá de Antuérpia, para conhecer... Aí a gente vem para cá, faz 30 anos, a gente está discutindo, ou seja, só viajamos. Nós só viajamos, porque, primeiro que lá existe um outro nível econômico, que não é esse daqui, o brasileiro. Lá, o trabalhador portuário, ele é trabalhador portuário porque ele quer, e muitas vezes no Brasil ele é trabalhador portuário porque foi o que restou para ele como uma opção. Então, a gente também tem que entender isso. Então, a gente só viajou. E lá é uma cultura diferente da daqui. A gente precisa pegar os exemplos de lá e verificar o que nos atende. O que não nos atende, que é a questão cultural, a gente tem que esquecer. Não adianta a gente querer trazer a Bélgica para cá. Nós não somos belgas, nós somos brasileiros. E aqui a gente tem uma outra realidade econômica, financeira, social. Ao que tudo indica, e eu quero olhar com bons olhos, a questão do Sistema S, que já está construído, que já tem esse arcabouço todo, ela vai ser uma opção muito boa. E não só para o Porto de Santos. A gente tem que olhar também para o resto do país. Não adianta a gente só ficar brigando pela nossa cidade. A gente tem que brigar por uma categoria por inteiro. Foi treinado, o pessoal altamente qualificado, treinado no Espírito Santo. É um benchmark, aliás, o Espírito Santo, Adilson, não é porque eu gosto muito de você não, mas eu sempre dou o Espírito Santo como bastante exemplo, com um exemplo bom, só que a gente precisa prosseguir com isso, né? E a gente só não prosseguiu com os treinamentos e com os resultados bons que a gente teve de treinamento no Espírito Santo, porque acabamos não nos entendendo. Então, para terminar, e que o discurso, que o debate seja um debate bom e dê a oportunidade para todos, primeiro, a gente precisa mudar a cabeça do brasileiro em relação ao que a gente quer para a gente. Eu quero saúde e educação, então eu vou brigar por saúde e educação, eu não tenho isso. Eu quero, para ter saúde e educação, eu preciso também apoiar as pessoas que ensinam. Os professores, a gente também não é um país que coloca o professor numa categoria elitizada. Não, muito pelo contrário. Aliás, ultimamente a gente está discutindo até se ciência é uma coisa boa, né? Para você ver como a gente discute aquilo que não é importante. E, em terceiro lugar, parar com os 30 anos e definitivamente desapegar e chegar num acordo onde todo mundo ganha. Acho que essa é a minha contribuição. O sistema... falando na parte do empresariado, a gente tem esse preparo, como o Sérgio falou, a gente paga e não tem esse retorno, a gente paga 2 vezes porque precisa colocar pessoas boas, e no terminal, especificamente onde eu trabalho, já existe um ciclo de treinamento, desde vou chamar empilhadeira, terminal tractor, aí ponte rolante, RTG, até chegar no STS. Então, a gente já treina em campo, para esses desafios vindouros. Primeira operadora de STS de Portainer é a Fabiana, que hoje trabalha na Deep World. Ela tem um amor danado por aquilo, por aquela por a atividade que ela faz, porque além de tudo, ela é reconhecida como a primeira mulher que opera Portainer, e outras pessoas vêm
a Fabiana e o que ela faz como exemplo. Então, vem atrás. Então, a gente precisa trazer alguns ícones de exemplo. Tá? É isso. Sintam-se à vontade. Luiz, eu convido você para conhecer o nosso centro. E eu acho que é isso. Eu acho que é a colaboração que eu podia dar. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Muito bom, como sempre. Agora eu vou passar a palavra ao consultor técnico da Abracel, o senhor Francisco Carvalho, para suas considerações, continuando aqui no setor privado. Bom, eu vou ser bem breve, muito breve mesmo, que eu já sei que o horário está muito complicado. E, primeiro, cumprimentar todas as autoridades presentes, amigos portuários, que eu estou vendo muitos aqui, dirigentes sindicais, nossa, muita história aqui, e principalmente, senhoras e senhores, desculpa. Quando eu vi aquela foto, que a gente chamava com um monte de estivador com o braço esticado, a gente chamava do grito. E isso traz muitas lembranças, muita coisa. Mas eu acho que o Luiz Fabiano, meu amigo, o Caluzinho, que a gente tem muito apelido no Porto, o pai dele era o Calu, hoje ele é o Caluzinho, como eu chamo queridamente. Como eu sou, não Francisco no Porto, eu sou Maranhão, porque meu pai foi estivador. Dos filhos que ele teve, o único que conseguiu seguir, para mim é um legado ser estivador, fui eu. Meus irmãos seguiram outro caminho. E eu acho que... E também fui o primeiro instrutor desse rapaz que está aqui, vi o desenvolvimento dele. E eu acho que a intenção dele foi me trazer aqui para falar que o estivador raiz, que eu tenho quase 40 anos de Porto, chegou a ser consultor técnico de uma das maiores empresas de celulose do mundo, que é a Abracel. Eu vou resumir bem. Eu estou, como eu falei, 40 anos de Porto. Eu cheguei no Porto em... Tem coisas que a gente não pode falar, porque quando eu cheguei no Porto eu não poderia nem trabalhar pela idade. Tem alguns amigos aqui que sabem como era. Inclusive oficiais de marinha, e a gente trabalhava com a carteirinha profissional, que a gente chamava de bagrinho. O bagrinho pegava qualquer tipo de trabalho. Meu pai queria que eu fosse doutor, na época da geração dele, meus filhos vão ser doutor, advogado e tudo, mas meus irmãos seguiram esse caminho, mas quando eu fui para o Porto, eu sempre fui de trabalhar, e eu sempre gostei muito de dinheiro, como todos aqui. E o Porto me deu essa possibilidade de ganhar dinheiro rápido, mas que tinha que trabalhar. Para mim, nunca foi problema. Então, eu comecei no Porto, mais ou menos em meados de 81, com o bagrinho. Depois dessa situação, eu não tinha noção. O que eu descobri através das pessoas? O que eu teria que fazer para entrar no Porto? Então, você teria que ir com a carteira profissional, pegar o que sobrava do trabalho e fazer horas, para depois conseguir almejar uma senha da Capitania dos Portos e depois conseguir fazer mais horas para entrar no Sindicato da Estiva. E toda essa minha trajetória levou de 80 até 87. Em 87, eu fui agraciado de ser associado dos maiores sindicatos que tem no nosso Brasil, com muita história, e temos aqui o nosso representante, o presidente Bruno. E aí começou minha história, dentro dos porões, trabalhando. Mas eu sempre gostei muito de máquina. Eu sempre olhava aquela coisa assim, olhava e falei, cara, que negócio louco. E as máquinas antigamente eram, como a gente chamava, pau de carga, teques, guindaste, coisa louca. E para mim aquilo era uma coisa maravilhosa. Eu queria saber como funcionava. E eu comecei a tentar procurar pessoas que pudessem me ajudar, mas como sem, eu não tinha oportunidade. Aqueles equipamentos só poderiam ser movimentados por trabalhadores sindicalizados. E foi aí que eu comecei a minha luta para entrar no sindicato. Consegui. Depois que eu consegui, continuei trabalhando nos porões, aquele esforço todo, eu olhava aquilo lá e falei, cara, o que tem que fazer aqui? Aí comecei a procurar cursos em outros lugares, de guincho, empilhadeira, tudo aquilo ali, mas não tinha. Não tinha, era muito difícil, não existia escola especializada. Mas aí, quando eu entrei de associado, começaram a me falar que tinha, na Capitania dos Portos, eles tinham cursos que capacitavam o trabalhador para movimentar aqueles equipamentos. Eu falei, como assim? Curso de graça? É de graça. Foi aí que eu descobri, lembrado pelo capitão dos portos, a EPM. E eu comecei a ficar naquela... Eu acho que alguns lembram daqui que estavam, na época, sentado naquele canalzinho, esperando uma vez para que eu pudesse fazer um curso. Que, na época, era um curso de trabalhador portuário, um curso bem básico, teórico até. Você tinha que ficar 16, 30 dias numa sala de aula. Imagina o estivador, acostumado a trabalhar no bruto ali, ficar 20, 30 dias na sala de aula para fazer um curso que era um pré-requisito para começar a operar os equipamentos. Mas eu fiquei. Eu lembro muitas vezes eu estava no porão,
saía do porão, tinha uma pastinha, e eu pegava aquela pastinha, juntava, limpava minha roupa ali mesmo, me lavava de um jeito ou de outro, ia para o curso, e eu lembro que os amigos falavam, pô, Maranhãozinho, já vai para o Mobral? Mas eu fui para o Mobral, que na época era o Mobral que a gente chamava, onde alfabetizava as pessoas. E eu fui, e continuei, comecei a fazer curso. Acredito que hoje eu devo ter mais de 30 cursos, todos formados pela Capitania dos Portos, através do EPM, cursos básicos de inglês, tudo. Eu não falo inglês, eu falo inglês do Porto, assim, bem... Hoje estou procurando estudar, fazer tudo isso. E, com toda essa minha trajetória, eu comecei a trabalhar com equipamento, sempre gostei, sempre procurei evoluir, olhando, pesquisando os equipamentos novos que chegavam. E, em 2012, um amigo chamado Marco Trucar, que acho que ele era coordenador de operação na época da Rodimar, ele, vendo meu trabalho, eu trabalhando já na celulose em outras empresas, ele me convidou. Você é um trabalhador, você conhece equipamento, você não me ajuda a montar uma equipe? Porque vai chegar uma empresa aqui no Porto de Santos que vai começar a trabalhar com celulose. Aí eu falei, pô, cara, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho... Não, você tem muito know-how, você conhece, sabe trabalhar com equipamento, você é um esforçado. Aí eu falei, tudo bem. Então, uns meses antes, comecei a procurar pessoas para treinar, eu passar meu conhecimento, quase nenhum de celulose, mas procurei estudar, para outros estivadores, para montar um time para ajudar a empresa. Quando eu soube que era Eldorado Celulose, eu fiquei, pô, cara, Eldorado Celulose, meu Deus do céu. Em agosto de 2002, Eldorado atracou o primeiro navio aqui no Porto de Santos para embarcar a celulose de uma forma mesmo bem, vamos dizer assim, operacional, só com celulose, navio de celulose. O navio acho que levou uns 15, 20 dias. Foi uma loucura. E hoje, só para resumir, Eldorado é o que vocês estão vendo hoje aí, STS-14, uma potência. E em 2012 eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fiz o primeiro navio. E depois desse 2012 eu continuei nessa área de treinamento. Trabalhei em várias empresas de treinamento, trabalhei na Capitania dos Portos, a convite da uma funcionária da Capitania, Magali, mas o comandante Atanes, o comandante Camargo, me convidaram com esse meu conhecimento se eu poderia ajudar a formar novos trabalhadores, porque existia dificuldade. O trabalhador portuário, no caso meu, estivador, tinha conhecimento de equipamento, tinha tudo, e eles tinham pessoal na parte teórica, mas não tinham conhecimento prático. E eu falei que aceitei, através de um amigo, que era secretário do sindicato na época, ele me convidou, e muitos outros foram convidados, e eu aceitei 35 dias, 40 dias de um curso chamado Técnica de Ensino. E eu fui para esse curso, e aí começou a minha trajetória de treinamento, junto com outros conferentes, outras pessoas que muitos nem seguiram. Mas eu continuei, eu gostava disso. E aí eu comecei a trabalhar, comecei há muitos anos a ajudar a formar pessoas de uma forma bem precária. Subia no guincho comigo, a cabine do guincho muitas vezes cabe só o operador. Só o operador mesmo. E ali, às vezes, a pessoa ficava até nas costas, sentado de um lado, olhando, eu falei, é assim que faz, assim, assim. E assim começamos a treinar, porque eu sempre tive essa visão. Eu acho que quem me conhece, sabe, me conhece há muitos anos aqui, sabe que eu sempre vi que um dia isso ia acontecer no Porto de Santos, faltar mão de obra especializada. É uma coisa que eu tinha comigo, porque eu via que o pessoal que estava comigo não tinha esse interesse de aprender, porque era mais fácil ele ficar dentro de um porão, desengatando, soltando, do que estar no equipamento, sei lá, tentando, fazendo um trabalho que eles achavam perigoso, ficar em altura, aquela coisa toda. Eu falei, cara, mas é esse o trabalho, você vai chegar a uma idade que você não vai conseguir mais ficar no porão, como foi meu caso, e como é de muitos aí. Então, a gente tem que ir para o equipamento, que pelo menos é mais leve, você tem que ter mais atenção, mas, para isso, você tem que se qualificar, estudar, e foi o que eu fiz. Sempre gostei muito de estudar, e aí eu continuei a minha trajetória. E há 4 anos atrás, teve um amigo que veio, falou comigo, e falou, cara, pô, tem uma empresa assim que vai montar uma estrutura aí, uns 5 anos, e vai precisar de pessoas que tenham a capacidade, ter o know-how, isso, aquilo, tudo. Falei, cara, eu sou estivador, não tenho outra coisa. Eu faço treinamento com o meu pessoal, o pessoal subia nos guindastes comigo, ensinava, tudo que eu ensinei. Tudo que eu sempre gostei de ensinar. Não tinha posso subir aí, Marinho? Eu falei, sobe, vem ver como é que é. E assim, eu sempre fui indo. E também trabalhei com treinamento com outras empresas que me convidaram. Depois, por causa dessa minha forma de treinar o pessoal no Porto, eu trabalhei em Zorovic e Maranhão, acho que eu posso falar o nome das empresas aqui, né? Icatep, trabalhei em várias empresas aí, como eu falei, inclusive, que foi a maior satisfação que eu tive quando fui convidado para ser instrutor da Capitania dos Portos. Então, aí comecei nessa situação.
E há 4 anos atrás, um amigo me convidou e falou, você não quer fazer parte da empresa que está chegando aí? Aquela conversa toda, eu falei, cara, eu quero continuar, já vou me aposentar, é complicado, você tem... Pô, vamos lá, e ele continuou insistindo, eu não quis. Passou um tempo, 1 ano, 2 anos, até que eu recebi um contato que hoje são meus gestores, Patrícia Maria, que é a gerente do terminal, e o Bolívar Barbante, que é o coordenador geral do terminal. Me convidaram e me mostraram o que a Bracel estava fazendo. E eu falei para eles, vocês são loucos, vocês estão treinando, querem treinar um pessoal, vocês estão construindo, estão exportando carga, isso é loucura. Eles falaram, Marião, a gente precisa de uma pessoa aqui que entenda do trabalho, entenda de equipamento, que nós queremos montar vamos dizer assim, um mini centro de treinamento aqui dentro. Eu falei, como assim? Ele falou, nós queremos colocar simuladores, queremos colocar todo equipamento que a gente possa treinar o nosso pessoal. Porque nós temos a mesma visão que você tem, e nós pesquisamos muito, perguntando sobre você no Porto. O que você tanto falava, que era falta de mão de obra. E eu olhei o projeto deles, e eu falei, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. E eu comecei a olhar e participar com eles em algumas reuniões, e fui contratado pela empresa, e participei da montagem de 2 simuladores, participei da montagem dos pórticos que estão hoje operantes, das pontes que estão hoje operantes, e principalmente do treinamento do pessoal que hoje trabalha lá, e são todos TPAs, dos sindicatos de Capatazia e Sindogesp. Então, é engraçado falar tão rápido, em 40 anos que eu me vejo, que eu comecei no postivador raiz, e hoje, como eu falei, sou consultor de uma das maiores empresas de celulose do mundo. Então, isso só mostra que é só você querer. O Maxwell, na palestra dele, falou que... Ai, caramba. Bom, não vou dizer que eu não estou acostumado com tantas autoridades presentes aqui, como eu não falo tão bem. Ele falou que tudo tem que se correr risco, aceitar desafios, e eu sempre fui assim, eu sempre fui carudo, eu sempre gostei de tentar, eu acho que nada... A gente aprende uma coisa na estiva, quando alguém falava, pô, não é possível colocar aquela carga ali. Você já tentou? Não, então vamos tentar. Então, eu sempre fui de tentar, eu nunca fui de desistir. E, como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui, imagina, num congresso, com as maiores autoridades dos portos do Brasil, sentado com o capitão dos portos, que eu nunca... E falando sobre o porto, uma coisa que eu mais adoro na estiva. Já participei, já fiz várias entrevistas para a Bracel, me convidando através de passar vídeos para o mundo todo. E eu apareço nesse vídeo falando que sou estivador e consultor técnico da maior empresa, das maiores empresas multinacionais de celulose. É basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que foi essa a intenção do Luiz Fabiano me convidar aqui, passar essa forma raiz, que um trabalhador normal, de Purão, que começou como um bagrinho, hoje chegou na posição que eu cheguei. E qualquer um pode. Eu procuro passar isso para os meus companheiros, quem me conhece sabe disso. Todos eles, vamos lá, cara, vamos desistir. Hoje eu faço treinamento teórico, simulador, o equipamento que tem lá, que nós temos lá, e o remoto. Eu chamava meus amigos e falava, cara, vem ver isso aqui. Ele falou, tu tá louco, mano, esse bagulho aí, esse negócio é com meu filho, tá louco esse negócio de remoto. Hoje são eles, eu acho que o presidente está aqui, o Guilherme pode falar bem, eles trabalham no remoto e não querem mais sair do remoto. Eles estão numa sala com ar-condicionado, uma areazinha de conveniência, que ele pode ter um café, alguma coisa ali, e eles não querem mais sair do remoto. Aí eu fico olhando para ele e falei, lembra algum tempo atrás que você chegou aqui e falou, Marião, não me vejo subindo no equipamento 12 metros com um cinto, ou indo para o equipamento, aquele barulho infernal, e tendo um remoto, e eu nunca imaginei que eu poderia estar hoje aqui. E hoje é a nossa realidade, e a gente tem que disseminar isso para todo o trabalhador portuário, inclusive os que estão chegando no sistema, que estudar, se qualificar e acreditar em si que nós podemos levar esse porto, nós podemos sim levar esse porto. É só o trabalhador ter consciência. Eu estou aqui, eu estou falando, eu sempre estou repetindo isso aí. Vocês estão vendo. Então, é isso que eu procuro passar, adoro o que eu faço, ensinar. Eu já estava querendo parar agora, a empresa está querendo que eu mantenha lá, fique com eles um bom tempo para conseguir formar profissionais, como o Sérgio Aquino falou aqui, desculpa, doutor Sérgio Aquino, falou aqui que precisamos formar profissionais, tem que formar, não tem outra forma. E eu só gostaria de fazer um pedido
ao senhor que olhe com bons olhos para os estivadores, os trabalhadores de portuária avulsa, aposentados, que têm 60 anos, que eu não vou falar minha idade, porque eu não pareço que eu tenho, então não vou falar, que tem muito a entregar, muito a dar, muito a ensinar para o jovem que está chegando aí. Então, olhe com carinho, usar as palavras do meu presidente, o Bruno, que não são no trabalhador, mesmo aposentado ou mais velho, não é descartado. Existe muita gente que tem muita coisa para entregar. Então, acho que é isso que eu peço ao senhor, como o senhor e alguns integrantes da comissão que está estudando uma forma de mudar as leis, que pense com carinho nesse sentido. É só o senhor chegar no porto e procurar, que o senhor vai achar muita gente boa, com idade, que quer ainda, tem muita coisa para entregar e ajudar muito nessa formação de novos profissionais do Porto de Santos. Então, gente, é basicamente isso. Tinha tanta coisa para falar, mas eu estou resumindo, porque eu também já esqueci. E muito obrigado mesmo, muito obrigado ao meu amigo Carlosinho, Luiz Fabiano, por me convidar para esse primeiro congresso. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo. Bom, finalizando o painel, eu vou passar a palavra ao presidente Caio Moretti, do Senep, que tem, né, uma das funções aí também, né, a função principal, né, de proporcionar os cursos, né, proporcionar aí o treinamento. Caio, a palavra é sua. Meu presidente Caio agora, também posso falar, porque eu sou instrutor do Senep, com muito orgulho. Caio, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. Aliás, bom dia, né? Porque a gente ainda não almoçou. Aliás, a minha grande responsabilidade aqui é liberar o pessoal para o almoço, né? Tem essa missão. E também obrigado a todos que ainda conseguiram ficar aqui até esse momento. Eu tenho uma apresentação rápida. Fabiano, tem um passador para... Senão eu peço lá. Opa, obrigado. Fazer os meus colegas de painel aqui virar um pouquinho também. Deixa eu ver se me acerto aqui. Ah, acertei. Pessoal, acho que muitos dos que falaram aqui, falaram muito bem, retomaram um pouco desse histórico, né? Porque para a gente seguir essa linha de raciocínio dentro do tema que foi proposto, não tem como a gente não voltar na história do trabalho portuário. Essa foto, por sinal, é aqui no Porto de Santos, acho que vai fazer muita gente aí relembrar. Muito provavelmente até os que têm mais tempo de Porto não trabalharam nessa época. Essa foto é da década de 50, aqui no Porto de Santos. Mas esse processo de mudança no trabalho portuário começou muito por conta dos guindastes e grades, né, que reduziu a necessidade de trabalho braçal. Consequentemente, também o processo de unitização de cargas, aí, acho que o principal símbolo disso é o container, né? O container mudou muito da característica do trabalho portuário, não é que diminuiu a quantidade de trabalhadores, mas mudou a ordem do trabalho portuário, né, onde tinha a quantidade maior de ocupações, consequentemente isso foi mudando e essas ocupações passaram a existir em outras partes da cadeia produtiva. As técnicas de transbordo horizontal, roll-on, roll-off, que nós chamamos, o aumento da mecanização ou automatização, como gostam de falar, aqui no Porto de Santos também, nós temos aqui o advento, as chegadas das primeiras empilhadeiras, dos primeiros guindastes, a globalização da economia, principalmente a partir da década de 70, e a integração do porto à cadeia de suprimento global, que a gente chama de supply chain. Então, esses processos foram importantes, só para a gente entender a mudança que vem acontecendo no trabalho portuário. E aí nós falamos já aqui sobre Porto 4.0, Porto 5.0, e também o conceito que é chamado de Smart Ports, também advento recente. E aí, citando, né, essa mudança, como a Luciana muito bem falou, ela não é restrita aqui à atividade portuária, né? Isso acontece no país, acontece no mundo, e o Fórum Econômico Mundial chamou a atenção para isso no trabalho de 2018, de que os formuladores das políticas, educadores, sindicatos e trabalhadores
eles têm muito a ganhar com uma compreensão mais profunda do novo mercado de trabalho e a preparação das mudanças que estão em andamento. Esse trabalho em sinergia ele é fundamental para que a gente ultrapasse e evolua nessas discussões de 30, de 20 anos, para que a gente chegue no modelo onde todos ganham. E também nesse estudo traz para a gente quais são as principais competências desse segmento de logística e de transporte, aqui para 2030, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente vai ver a seguir, que definem pensamento analítico, inovação, iniciativa, aprendizagem ativa. Isso tudo é fundamental para garantir a empregabilidade nesse novo mundo do trabalho que a gente vive. As competências técnicas, aquelas competências específicas, elas são fundamentais, mas cada vez mais se cobra pela capacitação com base em competências comportamentais. Muita gente conhece como soft skills. E aí, a gente falando ainda de 2030, que parece que está tão distante, mas está logo ali, acabou que na configuração pegou um pedaço ali. O desafio central do treinamento, que é o tema dessa discussão, tanto para os portos quanto para o mundo, é que a gente consiga ampliar globalmente o número de bolsas de estudos, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o Brasil, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação, comunicação, técnicos, engenharia e programas científicos. Aumentar também consideravelmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, porque isso é o que garante a empregabilidade, independente das transformações, mas também das competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente, e empreendedorismo. Então, se a gente olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqui eu queria enfatizar o 4, que fala de educação de qualidade, a gente pode trazer isso para a nossa discussão. E não tem como a gente não dizer que o principal desafio do treinamento é que a capacitação e a qualificação, que são coisas distintas, mas que elas acompanhem as tecnologias implantadas. Então, tudo que a gente discutiu aqui gira em torno dessas mudanças que acontecem no mundo do trabalho e que muitas vezes as capacitações e as qualificações não conseguem acompanhar. E quem sabe, a gente fala acompanhar, e por que não até antever. Bom, e aí a gente, trazendo um pouquinho mais para o nosso universo e pensando em algumas soluções, a gente também tem alguns desafios de ordem regulatórias. E eu citei aqui algumas, mas sabemos que existem muitas outras. Eu destaco a definição objetiva das responsabilidades de cada ator que atua no segmento portuário dentro da formação profissional, solucionar a baixa execução de alguns recursos disponíveis. Aqui foi falado do FDPM, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, mas para portuários, e acho que o Dr. Sérgio Aquino já deu até algumas propostas, acho que é muito importante a gente trabalhar sobre propostas, inclusive isso é um dos objetivos de um congresso acadêmico, e também que traga discussão de pessoas que estão envolvidas e autoridades, e propor um sistema de financiamento e ensino e pesquisa, pessoal? Acho que a gente tem que partir para ensino e pesquisa no segmento. E falar sobre um novo sistema. Não adianta a gente ficar aqui tratando de um sistema que, infelizmente, desde a década de 60, acabou não funcionando. A gente tem que, sim, partir para uma discussão que traga também à luz um novo sistema de financiamento do ensino e da pesquisa. Aqui tem uma foto, pessoal, que é um modelo físico que a gente tem lá na Fundação Senep. É o Porto de Santos em escala de 1 para 2000, ele está completo ali, tem até o recorte do canal de Piaçaguera, que tem a VLI, está completo. Também é um modelo didático, é uma maquete do Porto, que é utilizada para treinamento. Quando a Luciana falou da importância da gente ter esses objetos, esses instrumentos que são didáticos, a Fundação Senep faz um trabalho nesse sentido. É claro que dentro dos seus limites, mas nós buscamos, sim, trazer elementos que tornem mais prazeroso e mais produtivo o processo de desenvolvimento. Desafios metodológicos, a necessidade de ter conteúdos atualizados constantemente, isso também já foi citado aqui, a gente ainda tem alguns conteúdos, principalmente no Prepom, que precisam de atualização.
mas que também contemplem competências comportamentais, né? Insisto um pouco aqui da importância da gente ter isso, né? E eu observo muito isso na Fundação Senep. A gente tem muitas propostas de treinamentos, mas que focam muito na parte técnica. A grande transformação está no comportamento e as instituições de ensino têm um papel muito importante nisso. Desenvolvimento de trilhas de aprendizagem por níveis de atuação. Entendo que nós ainda não temos isso na área portuária, né? Nós poderíamos ter trilhas de iniciação, trilhas de liderança, com certificações, inclusive em nível nacional. Utilização de simuladores como ambientação e não como prática, né? A gente entende da importância do simulador, né? O simulador ele é fantástico, mas nada substitui a prática, né? Ele é bom para contextualizar o trabalho, para ambientar o trabalhador no ambiente operacional, mas nós não podemos abrir mão do bom treinamento, do treinamento prático em equipamento ou em protótipos de equipamentos reais. E a formação de profissionais experientes em docentes, né? A gente precisa muito formar pessoas, formar trabalhadores, estudantes que queiram ser professores, né? E aí trazendo para o universo portuário também, para as instituições de ensino, para os centros de treinamentos. Nós temos excelentes profissionais, como o colega Francisco, que acabou de explanar aqui muito bem, com muita experiência, mas nós precisamos também de mais profissionais vindo à frente, vindo à sala de aula, para poder passar esse grande conhecimento para os que estão chegando. E, por fim, como foi falado já, a parte de estrutura física, né? O Fabiano que focou mais. Realmente faltam áreas similares às operacionais, para treinamento prático. A gente sabe que o metro quadrado de um cais ele é extremamente valorizado, ainda mais aqui em Santos, mas acredito que não seja diferente nos outros portos. Ainda assim, acho que é um objetivo que a gente precisa percorrer. Mas, Fabiano, assim, chamo a atenção para que uma coisa é o investimento, outra coisa é a manutenção e o custeio. Então, hoje, a gente precisa discutir os dois, né? Senão a gente consegue o espaço, mas depois a gente não consegue fazer a manutenção. A falta de equipamentos disponíveis para treinamentos, e a gente vive isso no dia a dia, tá? A gente percebe que muitos terminais tomaram a iniciativa estratégica, claro, de ter o seu centro de treinamento, e isso é extremamente importante, né? Muitas vezes as empresas precisam capacitar aqueles trabalhadores vinculados dentro da sua cultura organizacional, dentro dos seus métodos, e isso é imprescindível. Mas também, quando a gente fala de um centro de treinamento que precisa reunir todas essas empresas, a gente precisa saber se elas querem estar em um ambiente compartilhado, né? Onde muitas vezes elas têm questões estratégicas que elas não podem abrir para um concorrente. Então, isso precisa ser discutido. A gente não tem ainda um modelo definido de como que seria o ideal ter um compartilhamento de um espaço desse tamanho, desse vulto. E o investimento em simuladores, né, como muitas empresas têm feito, enfim, os simuladores são internacionais, os bons simuladores. Se a gente fizer um cálculo de payback com o que a gente tem hoje, eu não vou dizer que não se paga, mas demora muito, e para que você possa fazer um investimento nesse sentido é muito complicado. A gente sabe que o Senai fez esse investimento, mas o Senai tem subsídio da indústria, e ele sabe, né, o sistema do Senai sabe o quanto que vai receber, então eles têm uma garantia de recurso que não acontece, infelizmente, no nosso sistema portuário. Então, para que a gente possa evoluir aqui, a gente precisa saber, volto naquilo que eu falei, se os operadores portuários, se os terminais portuários topariam estar no mesmo ambiente, compartilhando simuladores, compartilhando espaço. E falando rapidamente, a Fundação Centro de Excelência Portuária, acho que é conhecida de todos, né? Aqui em Santos, foi o único centro concebido nesse formato, que era determinado na Lei de Modernização dos Portos, em 1993. O modelo da Fundação Senep foi com base no intercâmbio e em estudos e discussões, mas principalmente esse marco, em 2007, do intercâmbio que visitou portos na Europa, né, tanto Antuérpia quanto Roterdã. E em 2008, nós tivemos, em 2007 ainda, a Lei Complementar Municipal, que autorizou o município a instituir a Fundação Senep, e em 2008, resoluções do CAP,
e da própria autoridade portuária, que se chamava CODESP, por meio, né, de uma portaria da Secretaria Especial de Portos na época, autorizando a administração portuária a também participar da instituição desse centro de excelência. Só dizer que assim, a Fundação Senep, ela é uma política pública, né? O centro de excelência, ele surgiu de uma política pública em nível federal e que depois também teve aqui uma participação no município. Concebida num formato de direito privado, com 16 anos de existência e mais de 30 mil pessoas capacitadas, né? Desenvolve cursos profissionalizantes e treinamentos, pode atuar em parceria com instituições credenciadas pelo MEC, então pode desenvolver cursos de graduação, de nível superior, né? E pós-graduação, tendo a chancela de uma instituição que faça parte dos seus conselhos, para entregar o diploma, né, para certificar e poder gerar um diploma de uma instituição credenciada pelo MEC. E eu queria chamar a atenção para a pesquisa e desenvolvimento. A Fundação Senep já tinha a possibilidade de atuar dessa forma no seu estatuto e vem desenvolvendo projetos de pesquisa junto à comunidade acadêmica. Eu já vou falar um pouquinho disso também de uma forma bem breve. E o Congresso em nível nacional, nós fizemos o primeiro no ano passado, faremos o segundo nesse ano, vou fazer aqui também a divulgação dele. Temos diversos cursos, estão todos disponíveis no site, eu não vou apresentar aqui individualmente até pelo tempo, mas visitem a página da Fundação Senep, fiquem atentos às oportunidades. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Santos, que repassa um valor mensal para o Senep, e isso se reverte mensalmente em diversas vagas de cursos, tanto de atualização quanto de formação para a área portuária. E nem em todos os cursos a gente consegue preencher todas as vagas, tá? Além disso, até por toda essa mudança que a gente vem discutindo, o perfil de atendimento da Fundação Senep também mudou. Inicialmente nós tínhamos uma predominância dos cursos vindos para TPAs, né, para trabalhadores portuários avulsos, por meio do programa de ensino profissional marítimo, para portuários. Hoje nós temos uma demanda muito grande dos terminais capacitando os trabalhadores vinculados, mas que continuam prestigiando e utilizando a infraestrutura da Fundação Senep. E a composição é por praticamente todas as entidades ligadas ao porto, ao governo, às universidades locais. Então, praticamente a representação no Senep ela é quase que total, né, das entidades que fazem parte do porto. Nós temos um conselho técnico e um conselho fiscal e uma diretoria composta por 3 diretores. E aí eu queria destacar que dentro da nossa diretoria nós temos uma diretoria de ensino, pesquisa e extensão, que é ocupada por um representante dos trabalhadores indicado pelo Conselho de Autoridade Portuária. Hoje nós estamos atuando desde o ensino fundamental, nem todos sabem, mas nós firmamos uma parceria com a Prefeitura de Santos, com o apoio da CEPORT e com interveniência da Secretaria de Educação, a SEDUC. Nós recebemos mensalmente alunos dos 8º e 9º anos que querem conhecer Porto. Nosso objetivo é gerar encantamento, ou pelo menos que eles tenham um conhecimento. E se não quiserem trabalhar na área portuária, pelo menos eles sabem das oportunidades que existem. Isso está sendo feito. Inclusive, nós temos uma turma no dia 19 que vai lá na autoridade portuária. Estamos atuando também no nível médio com o Centro Paula Souza, trazendo contextualização profissional. Tá? São 200 horas, todos os anos, que nós oferecemos para alunos do nível médio dos cursos de administração e logística. Esse aluno, ele não precisa nem prestar vestibular. Se ele participa desse programa, ele passa da ETEC para a FATEC diretamente nos cursos de logística e de administração. E dentro desse programa, ele já conhece as oportunidades que tem dentro da área portuária, seja para trabalhar como um empregado vinculado, um seletista, ou para ser um empreendedor e desenvolver algum produto, algum serviço para a área portuária. Esse é o nosso objetivo. E no ensino superior, com o desenvolvimento de projetos aplicados. Então, a Fundação Senep está repassando R$700 para alunos de graduação que estejam desenvolvendo o trabalho de iniciação científica. Nós temos 60 bolsas abertas e nós estamos com 26 bolsas ocupadas, né, Cleiton? Nosso coordenador de pesquisa está aqui, o Cleiton.
E em nível de mestrado e doutorado, nós repassamos R$ 2.100, né? Estamos com 6 vagas ocupadas, temos ainda 4 vagas em aberto, mas são diversos projetos que estão sendo submetidos. As universidades precisam se credenciar na Autoridade Portuária de Santos, temos 12 instituições de ensino credenciadas, e isso tem mudado bastante a característica de atuação da Fundação, dentro de um reposicionamento, entendendo que a pesquisa é fundamental para que a gente retroalimente esse sistema portuário, gerando novos serviços, gerando novos produtos, e quem sabe tendo ali, né, tendo aqui na região uma mudança, né, da característica do emprego, geração de novos empregos. E aí, citando alguns desafios para o Senep, mas dentro do contexto, né, do desafio para o sistema portuário, entendemos que atuar na identificação e levantamento das novas competências necessárias, né, dentro disso que foi falado, desenvolvimento de pessoas para um novo formato de trabalho e buscar constantemente a inovação no ensino e na pesquisa portuária. E aí eu trago esse Save the Date, dentro desse congresso, nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, a gente quer trazer diversos trabalhos acadêmicos da região. No primeiro CENIT, que é o Congresso Nacional Integra Portos, que inclusive o coordenador desse primeiro congresso está aqui com a gente, professor Renato Março. Agora, no segundo congresso, a gente espera ter mais trabalhos submetidos e ainda fazer a exposição desses projetos que estão sendo apoiados pela Fundação Senep, né? Temos também um projeto que surgiu no Desafio ESG, primeiro desafio, que é um hackathon, né? Essas novidades que a inovação traz, e a Fundação Senep faz a mentoria, vai começar, o projeto começa esse mês, para desenvolvimento de uma solução com viés ESG para o Porto de Santos. Então, uma iniciativa também que em breve a gente vai trazer, vai comunicar, todos vão conhecer. O congresso vai ser uma oportunidade de vocês verem o que está sendo feito nesse sentido. E só fazer uma rápida divulgação, quem quer saber mais ou tirar dúvidas sobre as bolsas de fomento à pesquisa aplicada, acredito que a gente também tenha estudante assistindo essa apresentação, entre em contato conosco pelo nosso site. Lá a gente tem todas as informações com relação à submissão de projetos, quais são as universidades credenciadas, e a gente tem o maior interesse de contribuir nisso. E aí, por fim, Fabiano, te agradecer pelo convite. Acho que não consigo ver a Fundação fora dessa discussão, né? E conte sempre com a gente, as demais entidades que estão aqui representadas nesse painel também, né? A gente tem o maior interesse, tanto Marinha, né, com a FENOP, de estreitar essas conversas para que a gente chegue num melhor sistema que vai beneficiar todos, né? Instituições de ensino, empresas e principalmente o trabalhador portuário, que é o objeto desse congresso. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado por apresentar o Senep, né? É um orgulho da comunidade portuária santista, né? Bom, dou por encerrado o primeiro painel. Queria agradecer novamente ao convite feito pelo Luiz Fabiano e pela organização. E agora, Luiz, nós vamos direto para o segundo painel ou vamos parar para um almoço? O que nós vamos fazer? Então, vocês estão com fome? Então, a gente vai fazer uma parada, né? Volta que horas, Luiz? Só para o pessoal ficar já organizado. Daqui a pouco, né? Às 14 horas, mas o painel estourou. Acho que a gente volta mais tarde. Não, acho que... Então tá, às 14 horas e 20 minutos, retornamos com o painel 2. Obrigado, parabéns a todos os envolvidos aqui, todos os integrantes do painel, o capitão, Francisco, Sérgio, Elias, Luciana, Caio. Obrigado, boa tarde.